começando mais um programa Noivas e Festas. E hoje quem vai estar aqui com a gente é o Alexandre Glória, especialista em buquê de noiva, e Fabiola Baruffi, especialista em bolo. E nós vamos iniciando o nosso programa hoje agradecendo esse espaço e esse dia lindo aqui no espaço AGMC. Começando mais um Noivas e Festas, e hoje aqui vamos falar sobre buquê. E ninguém melhor para se falar de buquê do que Alexandre Glória, design floral, especializado em buquê de noiva, né, Alexandre? Exatamente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muitíssimamente de estar aqui hoje. Eu que agradeço, porque tirar o Alexandre, gente, não é fácil. Foi difícil, mas ele veio. Alexandre, deixa eu te perguntar, primeira coisa, eu acho que uma dúvida, a gente ouve todas as noivas têm que ter buquê. Sim. Não é? Todo mundo tem que casar com buquê, todo mundo tem que... Como surgiu o buquê da noiva? Da onde veio isso? Claro que as histórias são múltiplas, né? Mas tem duas que eu gosto muito. Uma delas é na Grécia Antiga, quando as noivas pegavam as flores, pegavam ramos, pegavam ervas e levavam para oferecer a deusa Hera, como bons fluidos para o seu casamento, para desejar boa sorte. A segunda que eu gosto bastante também é na Idade Média, quando as noivas elas não levavam nada nas mãos, mas a vizinhança davam ramos, davam ervas para as noivas, e no caminho até chegar ao templo, à igreja, ela já tinha formado um buquê na mão dela. Para quê? Primeiramente para desejar bons fluidos e depois afastar o olho gordo das pretendentes que não tinham levado o prêmio que era o marido. Por isso, então, as ervas, né? Exatamente, por isso as ervas e exatamente as coisas aromáticas. Sempre o buquê de noiva ele é aromático. Tem que ter algum perfume, algum então. Perfume, alguma flor com cheiro. Isso já vem de uma outra história da França. O mês de maio na França é o mês de um pouco mais de calor, então as noivas tomavam banho, por isso que é o mês das noivas, elas casavam mais cheirosas. Olha, e mais uma informação, tá vendo? Então, o mês de maio, mês surgiu das noivas, assim. Surgiu por conta disso, por causa do banho. E aí surgiu a palavra buquê, de noiva, que agora já portuguesou no Brasil para buquê, com acerto circunflexo no E. Mas é bastante interessante, a flor com cheiro, para poder inibir também o cheiro delas, porque elas tomavam pouquíssimos banhos no ano. E aí nisso ficou, a noiva tem que ter o seu buquê, então. Tem que ter. Hoje é tido como um símbolo de fertilidade, como um símbolo ainda de bons fluidos, de coisa boa, porque a flor, ela é emoção em forma de uma cascata na mão ou de um redondo na mão. A sua emoção, quando ela não cabe em palavras, a gente usa as flores. Olha, legal isso, quer dizer, e depois a noiva presenteia, porque quando a gente joga o buquê, está presenteando alguém com isso, exatamente, não é? E o tradicional, o correto é você... Hoje eu faço um buquê menor, a noiva joga, para não esmigalhar todo o outro, mas você tem que dar aquele que você entrou. Você joga só para não esmigalhar o outro menorzinho, mas você dá aquele que você entrou, porque esse é o significado verdadeiro. Ah, então o correto não é guardar, gente, guardar o buquê que entrou. Não adianta nada, né? É verdade, murcha, ele fenece. E flor? Como que eu vou escolher a flor para o meu buquê? Tem alguma flor que seja específica para buquê? Ou alguma flor que tenha algum significado um pouco maior para buquê? Não, primeiramente internet. Entra na internet, vê o que você gosta mais, a gente enquaduna ao que dá para as realidades climáticas do Brasil e a gente vê o que dá para fazer. Eu gosto sempre de flores miúdas, flores menores, aquela coisa mais minimalista, mais intimista. Eu acho que fica mais delicado para a noiva levar. E o tipo, né? Esse aqui, gente, que é lindíssimo. Esse é cascata, Esse né? é um buquê cascata. Esse é cascata. Ele é lindíssimo. Cascata. Eu acho o buquê cascata, mas não é para qualquer noiva, né, Alexandre? Não é para qualquer noiva. Na verdade, quando o vestido, eu acho que o vestido é um pouco mais fofo, eu prefiro um buquê cascata. Se a noiva for um pouco mais baixa, a gente diminui, mas faz uma coisa mais comprida. Para poder não ter aquela coisa redonda junto com o vestido. Senão fica uma coisa só. Mas e a altura? O cascata também não interfere na altura da noiva? Interfere. Se a noiva for um pouco mais baixa, a gente faz um cascata menor. Se a noiva for mais alta, a gente pode abusar no cascata. Pode fazer até com os fios, fazer maior.
Tá. E Se for um gosto da noiva, claro. Ou pode ser o redondinho, né? Ele pode ficar aqui cortadinho, redondinho. Na verdade, hoje a gente fala da questão do buquê redondo desconstruído, né? O cascata, o de braçada, que é aquele que a gente leva, e o redondinho desconstruído. Aquele redondinho já passou. Já foi, não se usa mais. Passou. E a cor? Tem gente que gosta de buquê colorido. Eu vou ser bem sincera, eu gosto de buquê branco. Então, a cor é uma coisa complicada. Eu também gosto de branco. Talvez um tom de rosé, um tom de lilás. Essa coisa do buquê muito colorido, eu costumo brincar com as noivas e falar assim, imagina que você está nos seus 25 anos de casamento, você vai abrir seu álbum. Não se arrependa daquilo que você fez. O que significa não se arrepender? É não entrar nas modas. Porque a moda hoje está aqui, daqui a pouco não está mais. E o mercado de noivas hoje ele é completamente arraigado de modas. E modas. Eu acho que o tradicional, ele nunca sai de moda. Você pode abusar dentro do tradicional. Então, por exemplo, você pega um buquê. Se for de dia o casamento ou à noite, você pode pegar um tom de rosé, um tomzinho de lilás, mas o todo branco é sempre o mais clássico. E aqui a gente usou, eu tô vendo, tem um monte de flor, não é? Aqui tem astroméria e tem os lírios. Aqui são os botões dos lírios. Mas o lírio vem assim, não. Eu consigo montar o buquê assim porque flor por flor disso que está aqui, está colocado no arame. Ele está montado flor por flor no arame. Você virar o verso, você vê que é flor por flor no arame. E aí consigo dar essa leveza, porque o buquê é extremamente leve, a Glaucia está na mão, consegue dizer. Não é pesado ele é mesmo, extremamente viu, leve, gente? então você consegue Olha, dá para levar assim, e o cabo, a questão do cabo. O cabo é fino, para você poder carregar o buquê. Porque tem uns buquês que ficam com os cabos enormes. Leva com as duas mãos. Não dá. Mas esse não, olha, dá pra ver que o cabo é fino, bem acabado. Quer dizer, isso tudo influencia, né, Alexandre? Eu digo, né, também sobre a questão de flor ainda. Nunca escolher a flor da decoração do casamento. Porque, legal que você falou isso. A flor da decoração, porque senão parece aquela rosinha que sobrou do arranjinho, pegou um pouquinho de cada arranjo e montou Principalmente a cor da decoração na cor do buquê, né? Eu desaconselho. Sabe a questão do acabamento que você estava dizendo? Imagina um embrulho, tem a fita. Eu costumo fazer a analogia do buquê como a fita do embrulho. A fita tem que estar bonita. Então o buquê tem que estar bonito, porque quando você entrar na igreja, é você, seu cabelo, sua maquiagem, seu vestido e seu buquê. É verdade. E depois todo mundo quer o buquê da noiva. E depois todo mundo, é o frégio depois, né? No determinado momento, a assessora, quando vê que a festa já está começando a dar uma declinada, é a hora do buquê. É a hora do buquê. Que é a hora que ergue normalmente a festa. E eu achei legal que você falou mesmo da cor, gente. A gente tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar. Porque a noiva já é única. Sem dúvida. Né? E o buquê da noiva já é único. O buquê colorido, quando você entra na igreja, por exemplo, você só vê o buquê. Você pega aquele buquê vermelho, por exemplo, claro que é o sonho da noiva. A gente não negligencia isso. Se o sonho da noiva é um buquê vermelho, nós enquadunamos dentro do sonho dela uma coisa que fique aplausível de usar e não chocar. Então, a noiva quando entra com o buquê vermelho, por exemplo, o destaque maior sempre vai ser o buquê. Depois vai ver o restante das coisas. Então ela tem que estar preparada para isso, ela quer isso. Ela quer, então. Ela tem que querer são isso. Coisas interessantes isso. Sim. E que a noiva não pensa, né, Alexandre? Exatamente. A noiva, de repente, vê, não tem noção de como vai ser a vista na hora. Né? Então, acho que são coisas de pensar. E é isso, gente. Eu acho, assim, super delicado, super bonito. As flores. Tem uma florzinha, olha, tá cheio de abelha já, né? É o lírio, é o cheiro do lírio. É o cheiro do lírio, né? É o cheiro do lírio. E tem uma florzinha também que se usa, que também dá um cheirinho. Como que é uma pequenininha? Angélica, gente. Que é tradicionalíssima, eu adoro a Angélica. A Angélica fica linda no buquê. A gente só não deixa o cheiro no buquê quando a noiva tem alergia. É uma pergunta importante que eu sempre faço. Porque fica mesmo, fica cheiroso, viu? Eu quando pego os buquês, eu sinto o perfume. E eu achei o mais interessante você falar realmente, a gente tem que tomar cuidado, gente, em não pegar o buquê da cor da decoração. Porque senão parece o restinho da coisinha que foi sobrando e não... E é isso que a gente tenta explicar, na verdade, porque o buquê é único, a noiva é única e não iguala, então, decoração. Quando me perguntam, tem que combinar com alguma coisa? Tem que combinar com você. Não precisa combinar com...
decoração, não precisa combinar com decoração da igreja, é uma coisa completamente independente. Eu posso escolher o que eu quiser. Então. Pode escolher o que você quiser. Claro que nós estávamos falando do buquê colorido, né? Quando você casa num sítio, por exemplo, à luz do dia, você pode pegar de repente um modelo mais desconstruído, branco, com algum outro tom, de repente alguma folhagem, para deixar com cara de sítio. O que não se enquadra se você for casar numa igreja clássica, barroca do século XVII. Então, isso é bom a gente falar. Então tem que, isso é bom. O ambiente que você vai casar tem que casar as tem histórias. Tem que combinar com todo o com restante. todo o restante. Então, isso, gente, é bem interessante colocar, porque o sítio é uma coisa, a igreja é outra. Sem dúvida. Até para vestido, até para Sem maquiagem, dúvida. tudo é diferente. Tudo é diferente. E o buquê, então, também faz parte dessa diferença. Claro, faz. Né? E depois tem as afluentes, por exemplo. Hoje, as noivas gostam muito de brilho. Então, por exemplo, tem buquê que eu monto, que eu coloco pedra de cristal Swarovski no meio. Monto com, sei lá, 1.500, 2.000 pedras de cristal Swarovski para brilhar. Olha quanta dele é isso, é da flor, viu, gente? É da flor. É. Então, e daí você coloca o cristal nesses meios. Entremeio, para não ficar gritante, mas ficar bonito também quando entra. Alexandre, adorei as informações que você deu. Eu acho que agora dá pra gente tirar bastante dúvida, coordenar o buquê com o vestido, né, que a noiva vai usar. Muitíssimo obrigado. Amei a sua presença aqui. E tá aí, Alexandre Glória, designer floral, especialista em buquê, e trouxe aquele buquê maravilhoso pra gente. Agora fica por aí que tem mais novidades no próximo bloco. Venha fazer seu evento no Espaço AGMC. Amplo estacionamento, localizado a apenas 3 minutos do Mogi Shopping. Uma chácara em plena cidade. Espaço AGMC, o lugar ideal para seus eventos. Muita coisa e pouco espaço? Moji Box, a solução bem perto de você. São boxes com toda a segurança e organização que você precisa para armazenar o que está sobrando na sua casa ou no estoque de sua loja. Moji Box, seu espaço, sua chave. Voltamos aqui no segundo bloco com a Fabiola Baruffi.
Fabíola é especialista em bolo de casamento. Primeiro, obrigada, Fabíola, por você ter saído do ateliê, cozinha, né, onde vocês ficam, para vir aqui e fez um bolo para nós. Agora, né, nas imagens vão estar o bolo que ela fez para nós. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço, um prazer. E vamos começar, Fabíola. Como que surgiu o bolo no casamento? O bolo do casamento surgiu na Roma Antiga, Gláucia. Mas ele não era bolo, ele era um pão. Olha! E ele era feito com nozes, mel e especiarias. O pão era feito com isso? O pão. E o bolo não era partido, ele era quebrado em cima da cabeça da noiva, principalmente da noiva. E quanto mais migalha caísse, mais próspera seria a vida do casal. Então esse pão que era quebrado na... O pão era partido em cima da cabeça da noiva. Imagina hoje, o tanto que se gasta no salão para fazer o cabelo, Nossa. cheio de migalha. Como era feito o pão, dependia de quanto os noivos podiam gastar com aquilo. As pessoas que eram mais abastadas gastavam com nozes, mel e especiarias. E as pessoas que não tinham muita condição faziam o pão com água, farinha e sal. Então era um pão mesmo. E quando que passou para bolo? Passou para bolo, não tem uma época muito definida, mas tem alguns registros da Caterina de Médici, por exemplo. Ela foi uma pioneira de bolo de andar, ela quis o bolo de andar e aí, a partir daí, só foi evoluindo para o tipo de material que é usado, quantos andares são feitos. Mas tem uma história também que eu dei uma lida, a gente vai, né, atrás, porque as curiosidades, que também na Idade Média se fatiava o bolo, né, o próprio bolo para jogar nos noivos. Para né? jogar nos noivos, como sinal de prosperidade e fertilidade. E hoje isso é substituído pelo arroz, pela chuva de arroz, pela chuva de pétalas, do jeito que os noivos... Melhor, porque não ia ficar melado com o bolo, Sim. né? Imagina. Imagina, porque naquela época era pão. Pão não bate, agora um bolo cheio de creme, um bolo ia ficar grudado na roupa das pessoas. Nossa, né? muito interessante a gente saber a história do bolo, né? Ninguém imagina que o bolo do casamento surgiu assim. E tem registro também de festas onde os convidados levavam pequenos bolinhos. E era feito uma torre de bolinhos e os noivos tinham que subir na torre e, sem deixar os bolinhos caírem, se beijarem. E aí eles iam ter uma vida próspera. Olha quanta história tem o bolo num casamento. Não é? Que interessante. Nossa, muito legal. Originalmente, o bolo é para ter 3 andares, o bolo de casamento. Que o primeiro andar significa o compromisso, que é o noivado, o segundo andar, o casamento, e o terceiro andar, a prosperidade e a fertilidade. Hoje tem bolo de muitos andares, quanto mais andar, melhor ele fica na mesa, mas originalmente são 3 andares. Então, o correto são 3 andares. São 3 andares. Não posso fazer menos também, que não, menos não pode, porque vai faltar uma coisa, mas o correto são 3 andares. Pelo menos os 3 bolos representando as 3 coisas em cima da mesa. Se eu quiser fazer os 3 bolos também, sem ser de andar, eu posso colocar os 3, mas eu tenho que pôr os 3. Então, o que é que você falou mesmo? A união, que é o noivado, o casamento e a prosperidade e fertilidade. Nossa, e recheio? Como que é? Porque eu tenho essas 3 coisas. Eu devo ter algum recheio que simboliza também o casamento. Então, tem a história das nozes com a baba de moça, que é o doce feito com as gemas dos ovos, que é um bolo tradicional de casamento. Então, nozes com baba de moça. Mas hoje, Gláucia, eu já fiz bolo de chocolate para casamento. Chocolate com chocolate. Então depende muito do gosto das pessoas. A gente vive uma época que nada é muito rígido mais, né? Então vai do gosto da pessoa. E agora também está usando bolo de cenoura, né, Fabíola? O bolo de cenoura, com chocolate. Então, vai do gosto, né? O que você quer comer como sobremesa. Que o bolo pode entrar no lugar da sobremesa, né? Pode entrar no lugar da sobremesa. E aí, Fabíola, hoje em dia a gente usa muito bolo fake. Pois é. Né?
O bolo fake também tem que ter os 3 andares para simbolizar isso, mas aí ele não tem o recheio. Muita gente hoje está substituindo o bolo pela sobremesa e aí não tem esses recheios característicos de casamento, né? Sim, não tem. E aí acaba colocando numa sobremesa, faz uma sobremesa mais tradicional e usa o que usaria no bolo, usa na sobremesa. E o bolo fake? Quando eu vou fazer, esse bolo que eu vou colocar representando o bolo, porque daí finge-se que corta, né, o bolo, ele tem algum combinado, ele tem que combinar com decoração, ele tem que combinar com a festa? Como que eu escolho esse bolo? Ele tem que ser proporcional à mesa que a pessoa escolheu montar. Não é ruim uma mesa muito grande com um bolo muito pequeno, o bolo acaba sumindo na mesa. E a respeito da decoração, depende, tem as pessoas que gostam daquele bolo mais tradicional, que tem a renda, tem alguma flor, e aí pode escolher a flor natural e a flor em pasta americana mesmo. Depende muito do que os noivos estão... E fazer combinar com a decoração da mesa. Por isso que eu sempre entro em contato com quem está fazendo a decoração para ver como que eu vou posicionar o bolo, a altura que ele tem que ter, o prato que ele vai ser colocado, todas essas coisas. Tem que estar de acordo, tem que estar em harmonia. Até eu acho que a altura, porque às vezes eles fazem uns bolos tão altos que tampam os noivos, né? Tampa os noivos. E às vezes vem alguma coisa do teto mesmo, algum enfeite, e o bolo é tão alto que quase emenda com o enfeite teto que está descendo. É isso mesmo. Né? E aí em cima do bolo eu posso colocar o que eu quiser. Ou você gosta, prefere que não se coloque nada, porque hoje a gente coloca os noivinhos, ou... Né? Gláucia, a única coisa que eu digo para não colocar são os passarinhos. Eu digo, não põe os passarinhos. Por que os passarinhos? Eu não sei, eu não gosto do passarinho. Eu não, particularmente não gosto dos passarinhos. Tira a graça do bolo. Eu acho que puxa uma coisa infantilizada pro o passarinho, não sei, eu não gosto do passarinho. Mas o outro topo... Tranquilo, os noivos e tudo. Teve uma época também que eram feitos cupcakes. Sim. Não é? Sim. Que usava-se os cupcakes no lugar do bolo. Montava-se, não é isso? Isso, foi daquela história dos convidados levarem os bolinhos para fazer a torre. E aí, dessa história, puxou a torre de cupcake. Usava-se bastante, eles colocavam os... E aí o cupcake pode ser também de tudo quanto é forma. Pode ser decorado ou não, pode ser uma miniatura do bolo que vai em cima, uma réplica nos cupcakes. Fica bem bonitinho, mas é difícil. As pessoas optam mesmo pelo mais tradicional. Pelos os bolos de 3 andares mesmo. Eu já vi muito cupcake, eu já vi bolinho, né? Agora tem aqueles bolinhos pequenininhos, eu já vi bolos enormes. Mas eu gosto muito desse tamanho, eu acho um tamanho que fica bonito na mesa. Né? Não atrapalha a decoração. Essa decoração é muito legal porque, gente, é chantilly. É chantilly. Né? Não parece chantilly. E é chantilly. E aí você comentou, a Fabiola, a gente conversando enquanto ela estava montando com chantilly, que é um dos bolos mais baratos, né, com chantilly. Mais barato. Porque o trabalho que a gente tem para fazer um bolo assim é muito diferente da estrutura que tem que ter um bolo de pasta americana, por exemplo. E a decoração aqui é muito simples, lá não, lá a gente usa o bico de confeitar, muitas vezes tem renda para fazer e aí demora para fazer a renda, o processo é muito diferente. E posso falar que ele é falso? Pode, ele é falso. Ele é falso. Quem vê o bolo assim, né, Fabiola, não acha que ele é falso. Por isso que as pessoas optam hoje para fazer bolo falso. Ele é mais barato, né, muita gente descarta o bolo, joga fora depois do casamento, então o falso o custo-benefício é bem bom. Bem bom. Olha, adorei. Ai, obrigada. Adorei. Eu acho que foi assim super esclarecedor. Ninguém ia imaginar que o bolo veio do pão. Não é? Né? É uma história assim que a gente vai falar e você fala como, né? Deu para esclarecer. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Adorei ver a Fabiola fazer o bolo, né? Porque a gente olha o bolo e fala, nossa, deve ter sido tão difícil. E não foi difícil. Muito rápido esse. Muito rápido. Eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui, ter feito o bolo para nós e ter tirado essas dúvidas e contado a história do bolo para nós. Obrigada, Gláucia, eu agradeço.
E nós estamos terminando com a Fabiola, com esse bolo lindo, mais um Noivas e Festas. Quem quiser falar com a Fabiola de novo, quiser que a Fabiola volte, manda um e-mail para nós, noivasefesta@gmail.com.